Bom fim de tarde, gente linda! Olha que delícia! Resolvi abrir uma live para você. Dando uma frisada em algo que eu falei em alguma das lives, que agora eu não lembro em qual. Mas eu quero frisar um grande poder que a gente tem. Olá, Vera! Seja muito bem-vinda! Tá me escutando bonitinho, meu anjo? Olá, Rosângela! Escuta bem? Vou ajustar o breguês aqui, vocês me escutam bem? Tô usando esse trambolho aqui, ó. Não sei se tá funcionando bacana. Obrigado, Vera. Obrigada. Então, a minha ideia de abrir essa live foi falar sobre percepção, falar sobre uma das grandes forças que a gente tem e falar um tanto sobre o sistêmico nisso tudo, né? E percebendo, hoje eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida e lembrando de... Ainda bem, né, que eu me casei com um homem que me acompanha nas minhas loucuras. Porque... Por mais perto. Eu sempre fui de decidir as coisas de forma muito rápida. Porque quando eu ficava pensando, acabava me sobrevindo muito mais coisas negativas sobre aquela minha decisão do que positivas, tá? Não sei se vocês acontece isso. Mas se eu vou decidir algo e eu fico pensando em tudo que pode dar errado, em tudo que é contrário, eu acabo desistindo. Então eu aprendi que tomar decisões rapidamente e não mudar muito de decisão fazia com que houvesse um foco e uma força naquilo que estava decidido. Então uma decisão clara, assertiva, é isso. E aí, por tempo suficiente, você precisa se manter nessa decisão, porque nem sempre as coisas vão acontecer de imediato na vida. É preciso sustentar essa decisão. Aí, quando eu atendo pessoas que não vão para frente, o que eu noto? Elas mudam o tempo todo e elas não decidem rapidamente. Elas demoram muito tempo para a tomada de decisão. Muito tempo. E aí acaba que elas começam a ver muito ponto negativo, vão perguntar para as pessoas o que as pessoas acham, e aí o que acontece, meu bem? Elas desistem, tá? Porque muitas vezes as pessoas que você vai pedir não sonham os sonhos que você sonha. Então cuida para quem você vai pedir opinião, para essas pessoas não tirarem de você sua força e sua potência. Tá? É bom perceber quais são as pessoas que estão em conexão com o seu sonho. E não é todo mundo que está em conexão com o seu sonho. Então, uma palavra para você levar para a semana que inicia amanhã é decisão. O que eu decido fazer hoje, por mim, pela minha vida? E não ao acaso... A cigarra começou a cantar. Não ao acaso, o Rainer agora há pouco me chamou aqui, ele estava lendo, e ele me contou uma parte do trecho de um livro que falava exatamente disso que eu queria falar para vocês, sobre o poder de decidir. Porém, se você é uma pessoa que ainda está no vitimismo, se você ainda é uma pessoa... O que é estar no vitimismo? Vitimismo é ainda estar preso em histórias do passado. Vitimismo é ainda falar assim, é que você não sabe a minha história, você não sabe de onde eu vim, você não sabe o pai que eu tive, você não sabe a mãe que eu tive, você não sabe o que eu passei. Não, eu não sei. Assim como você não sabe o que eu passei. Porém, uma coisa eu sei, a sua vida vai mudar quando você voltar lá para trás, ressignificar isso tudo.
quando você der um novo valor aos aprendizados que a vida te trouxe através do que você viveu. E aí a sua vida vai começar a andar, porque aí a gente vem para um patamar de autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é aquela velha frase, não importa o que te aconteceu, mas o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. Tá? Então, decisão. E é muito desafiador as pessoas tomarem decisão. O Ryan estava lendo no livro, pessoas que não conseguem viver conforme as suas verdades, conforme os seus valores, porque são pessoas muito subornáveis, são pessoas muito influenciáveis. Ou seja, elas mudam o tempo todo porque alguém diz uma coisa diferente. Então, essas pessoas acabam não se decidindo, porque quando tomam decisão, alguém vem, fala alguma coisa e essa pessoa muda de roteiro, tá? A Cristal está brigando com o gato do vizinho, gente. Ou seja, ela está determinando qual é o território dela, delimitando. Então, perceba se você é esse tipo de pessoa. E aí no livro que ele estava lendo, dizia-se assim, as pessoas não conseguem muitas vezes viver sobre seus valores, seus princípios, mudam de ideia o tempo todo e são influenciáveis, e acabam não tendo uma vida maravilhosa, porque elas têm traumas que vieram até os 7 anos de medo, de não se sentir amados, de não se sentir valorizados, reconhecidos. E então, para serem tudo isso, entram de gaiato na história dos outros. Entendeu? Porque como forma de ser amado, como forma de ser reconhecido, como forma de não vou puxar para mim a responsabilidade desse ato. Então, gente, observe, aproveita, né, esse tempo que vocês estão tendo aí de quem sou eu na fila do pão? Eu consigo tomar decisões? Eu tomo as decisões com o meu coração? Eu sou influenciado por pessoas e situações que vêm, às vezes até me tiram do meu caminho, do que eu gosto, do que é o meu valor, né? Eu vou te dizer, às vezes ser uma pessoa que age conforme os seus valores vai te tornar uma pessoa às vezes chata na visão de outras pessoas, porque você vai querer fazer coisas diferentes. Você vai seguir na sua decisão e para isso você precisa ter fé na sua decisão. Então essa palavra é a palavra que eu te dou para você usar essa semana. O que você decide? Você decide agora. Agora é o dia de Natal, claro, tem o Papai Noel, tem os presentes, mas lembre-se da essência do Natal, da esperança, da fé. Mas aquela frase, quem espera sem que a pré alcança, eu não concordo completamente com ela. Quem só espera não alcança não, meu bem. As pessoas precisam agir em direção, as pessoas precisam decidir. Então, se você tem dificuldades na tomada de decisão, observe muito isso. Se na sua infância você esperava alguém vir te oferecer tá tudo bem, vamos fazer por aqui. Se na infância você não podia escolher, você não tinha poder de decisão. De onde você traz esse medo, essa imaturidade, né? Eu vejo o que me fez diferente das pessoas que se formaram na mesma época que eu na faculdade. Muitos se formaram e aceitavam qualquer emprego, porque era o primeiro emprego. Muitos saíram da faculdade e assinando que ganhava tanto, mas ganhando menos por fora. E eu, por não ter aceitado isso, eu tive desafios nos meus 2 primeiros empregos, eu tomei uma decisão. Não é isso que eu quero para mim. Eu não quero mentir para mim mesma o que eu ganho. Eu não quero estar subordinada a valores que eu não compactuava nas empresas que eu estava. Foi então
que eu decidi abrir meu próprio negócio. É aquela história, se não te convidam para sentar na mesa deles, crie a sua mesa. Se não te convidam para o palco deles, crie o seu palco. Se as pessoas não estão em consonância com a sua verdade, crie a sua verdade. Viva a sua verdade. Crie o ambiente onde você se sente bem. Seja você a dar as cartas, seja você a dar as regras do jogo. Mas para isso é preciso decisão e coragem. Alguns de vocês que vêm até mim precisam de conhecimento, sim, porque sem conhecimento a gente fica preso ao inconsciente. Vocês sabiam que 95% do que rege a nossa vida é o inconsciente? E 5% é o que você deseja, o que você quer? 5% é o que você deseja fazer agora no fim do ano? 5% é como você quer que seja o seu próximo ano? Porém, 95% que vai reger como ele será. 95% é inconsciente. E esse inconsciente, ele é adaptável, ele está subordinado a histórias vividas nossas e ancestrais. Porque quando nascemos em nossos genes, não vem só a cor dos olhos, o nariz, o cabelo, vem as histórias. E é aí que dói, aí que aperta. Lu, e quando você não se sente bem em nada, não sabe por onde começar, se sente perdida. Lu, eu estive assim na minha adolescência, em algum momento, e eu tive uma crise muito grande dessa com 28 anos. Foi quando eu tive uma crise gigantesca e me sentia exatamente como você diz, perdida. Não me sentia bem mesmo tendo essa casa que foi o meu sonho, eu desenhei cada pedaço dela, eu sonhei cada árvore que está aqui, eu desenhei, eu queria essa árvore, eu queria essa piscina, na forma de feijão, eu queria isso aqui que vocês estão vendo. Mas quando eu tive isso aqui, eu não tinha felicidade, não estava bem com isso. Não estava bem com o carro, não estava bem com a casa, não estava bem com o casamento, não estava bem com nada, eu estava perdida. Eu vou te dizer por onde eu comecei, Lu. Eu comecei, na época, eu sempre fui uma pessoa que eu li muito, tá? Sempre fui uma pessoa que eu li muito. Mas eu lembro que na época, eu comecei a fazer isso que você está fazendo. Só que na minha época não existiam lives, existiam coisas no YouTube que eram gratuitas. E eu comecei a acompanhar pessoas que tinham saído dessa escuridão, né? Que tinham encontrado uma bússola na vida. E aí eu comecei a seguir essas pessoas e ver material gratuito delas. Porque nessa época dos 28 anos que eu tive essa crise de me sentir perdida, eu tinha vendido minhas empresas, eu decidi vir construir essa casa, eu parei de trabalhar porque o que eu ganharia construindo essa casa, eu não faria em anos trabalhando, o que eu economizei para construir essa casa, porque eu fui atrás de comprar tudo, eu fui atrás de tudo, e aí eu comecei a cuidar da nossa filha, e cuidar da casa, enfim, e quando a casa estava pronta, a filha estava no colégio, aí bateu a real. Caraca, o que eu fiz da vida? E aí eu estava perdida, porque eu sempre fui uma mulher muito ativa, muito estudiosa, muito trabalhadeira. E quando a casa ficou pronta, a filha foi para a escola, o marido trabalhava viajando um monte, eu me senti muito sozinha, eu me senti muito perdida. E aí eu fui consumir coisas gratuitas, como você está fazendo, Lu. E então eu comecei a descobrir que eu precisava começar a investir em mim. E foi um grande passo desafiador, porque na época eu não tinha o meu dinheiro, porque eu tinha vendido as empresas. E no meu casamento a gente discutia muito pelo financeiro, muito.
Mas nesse momento eu precisei dar uma cartada final. Na época, há décadas atrás, eu paguei 8.000 num treinamento de constelação, onde eu fui aprender sobre tudo isso. E por que que eu decidi fazer isso? Porque eu comecei a ir num constelador de uma cidade vizinha, e lá eu comecei a observar que o que se via durante os movimentos sistêmicos era a minha vida. Pessoas que tinham conquistado um monte de coisa, mas continuavam tristes, vazias, perdidas. Pessoas que tinham depressão, pessoas que estavam com um casamento frustrado, pessoas que estavam com problemas financeiros, pessoas que brigavam pelo cartão. E aí eu decidi, meu primeiro investimento foi em uma constelação, fiz para mim. E nessa primeira constelação, tudo fez muito sentido, muito sentido. E a minha vida começou a mudar. Eu comecei a entender que eu carregava tristezas que não eram minhas. Que eu estava com um desafio de cobrar, de fazer dinheiro, porque eu vim... Não é porque, né? Existia dentro de mim uma programação da minha parte indígena que dizia: filha, você tem conhecimento, mas isso não é cobrado. A minha avó era benzedeira, as benzedeiras antigamente não podiam cobrar. Então eu comecei a perceber que o meu trabalho não rodava, porque eu tinha dentro de mim aquele negócio de que as coisas precisam ser pelo cambo, pela troca, pelo amor, pela necessidade. Você que tem fome, você caça, você tem sede, você busca ali no rio. Eu comecei a ver que algumas coisas que estavam programadas no meu inconsciente não batiam com o que eu estava vivendo no dia, na vida, né? E foi quando então eu fiz essa constelação, eu olhei para a minha ancestralidade indígena, eu olhei para algumas situações dos meus irmãos, na minha primeira constelação. E por que os meus irmãos? Quando eu nasci, no início da gravidez, mamãe teve um sangramento e a minha irmã foi abortada. Então eu tive um abandono já dentro da barriga da mãe. E o meu irmão mais velho, ele nasceu com lábio leporino, lábio aberto, o que fez com que ele tivesse que fazer muitas cirurgias. Foi muito desafiador o chegar na vida para ele. Ele não podia se alimentar normalmente, com uma criança que veio com todo o palato formado. E havia em mim como se fosse assim uma culpa de ser diferente. De não ter passado por tudo que ele passou. Né? E ainda agora eu estou conseguindo fazer as coisas acontecer. Então, muitas vezes, aqui eu abro a minha história com muito carinho, muito respeito, eu espero que vocês respeitem também, para vocês entenderem o quanto a nossa vida familiar nos impede muitas vezes de ir para um passo adiante. Eu tinha grandes desafios de aproveitar o dinheiro que eu formava, as coisas que eu fazia, porque eu tinha uma culpa que para o meu irmão o início da vida não foi tão fácil como para mim. Então, até você tomar consciência de que a sua história familiar influencia o teu destino, você vai ser levado por um caminho que não é o necessário para você, que não precisa ser assim. Então eu precisei entender que a vida para mim podia ser mais leve. Sim, eu nasci com mais facilidade de me alimentar. Sim, eu nasci diferente da minha irmã que morreu. E teve um movimento em constelação onde eu não estava indo para a vida, e nem foi um movimento em constelação, vou dizer para vocês como é que foi. Teve um movimento lá na Alemanha, quando eu estava estudando, e apareceu uma senhora do meu lado, e ela falava alemão e português, porque ela trabalhava no Brasil e na Alemanha. E essa mulher, ela falou da minha irmã. E ela disse para mim: eu sinto algo para te dizer.
E ela me disse que a minha irmã ter morrido não significava que eu não podia tomar a minha vida por completo. E que eu teria responsabilidades duplas em fazer algo de grande aqui na Terra, né? Porque foi uma escolha dela não ficar. E aí eu comecei a entender um pouco sobre vida, sobre morte, sobre escolhas. E eu entendi que eu precisava respeitar o destino do outro. Da outra, no caso, né? E então, ao invés de eu ir para a morte com a minha irmã, eu decidi trazer ela para a vida comigo. Eu decidi. E foi quando as coisas começaram a crescer, as coisas começaram a expandir. E, gente, cada próximo passo que eu vou dar, é muito estranho isso, mas parece que eu tenho que olhar mais uma coisa. Mais algo está travando aqui. Eu não sou uma pessoa com medo, eu não sou uma pessoa com dúvidas. Quando eu decido fazer algo, eu decido, eu vou. Porém, algumas vezes vem um sentimento de: para quê? Para que um próximo nível? Você já não fatura o suficiente? Mas eu comecei a notar que não se trata de faturamento, se trata de quantas vidas eu posso tocar, de quantas pessoas eu posso ajudar. É disso que se trata. E isso é em todas as empresas que nós temos. Aonde eu for, de alguma forma, eu posso ajudar através de quem eu sou. Então, tome consciência agora, se você tem um próximo passo para ir, ou seja, abriu-se uma nova porta de um novo nível para você, mas às vezes surgiram em você o que surgiu para mim. Será que eu mereço? Será que eu dou conta? Ou você procura estragar essa porta maravilhosa que se abriu? Eu também tenho sentimentos. Será que é preciso? Essa é a pergunta que me vem. E aí eu entendi, Tati, que muito tinha a ver com quem não conquistou. Só que eu precisei entender que eu decidi fazer as coisas acontecerem. Então eu mereço essas portas que se abriram. E quando eu vi que eu me comparava com quem não tinha na minha família, como um todo, desde a minha ancestralidade, eu comecei a observar que eu estava me achando melhor que eles. E aí então, eu precisei me pôr pequena e dizer: eles carregam algo e eu não teria força para carregar isso. Onde eu estou querendo chegar, Lu? Você é a parte da família que não prosperou. Você é a parte da família que está frustrada no relacionamento. E por que isso acontece? Aonde você é leal ao seu sistema familiar em não ter um relacionamento bacana? Aonde talvez, focando agora em relacionamento, porque você citou relacionamento, aonde você teve uma escola ruim de relacionamento, onde você viu seus pais brigando, seus avós, ou aonde o seu pai brigou com uma noiva e abandonou ela, ou a sua mãe não pôde casar com quem amava. E é como se você fosse uma sequência de relacionamentos frustrados. E aí seu coração cria uma frequência de:
Vou ficar longe de relacionamento, que isso é treta, isso é loucura, isso dá ruim, isso não é bom. Então, Lu, quando uma pessoa não consegue seguir num relacionamento, ela tem traumas de vivência, ela viu coisas ruins na casa, ela teve relacionamentos ruins, mas que já são reflexo da infância, ou ela está em ressonância com alguém que se ferrou em relacionamento na família. Está em ressonância com uma tia que virou freira, um tio que virou padre. Um relacionamento lá no bisavô, onde o bisavô não pôde se casar com quem amava porque ele era músico. E na família, músico era coisa de doido, no caso que isso não, que é B.O. na certa. Não casa porque é negro. Não casa porque é branco. Não casa porque é pobre. E essa ressonância com pessoas da nossa família que não foram felizes nos relacionamentos faz com que você talvez não seja. Então é preciso mudar essa frequência que está sendo ditada pelos 95% inconscientes que dominam a tua vida para ir para uma frequência de abertura ao relacionamento. Fábio, como faz isso? Não tem como você sair disso sem conhecimento. Paga o preço. O que eu fui fazer na época? Fui estudar. Fui fazer minhas liberações. Hoje eu ensino pessoas a fazer essas liberações. Como? Através do FIS, que acontece 27 a 30 de janeiro. Aí, Fábio, mas você vai vender algo? Vou. Porque se eu não vender algo, muitas pessoas vão entrar em 2025, vão virar 2026, tristes, não progredindo, não indo para um próximo nível, não resolvendo seus relacionamentos. Fiz as pazes com as vendas na minha vida. Porque se eu não levar o que eu fiz para me curar e me transformar para as outras pessoas, eu vou ter uma culpa nisso, de não ter trabalhado e colocado isso a serviço. Então eu pergunto a você, de 0 a 10, quanto que você que está com problema está disposto a mudar a tua vida? Quanto você pagaria? Quanto você pagaria para ter um relacionamento feliz? Quanto você pagaria para prosperar financeiramente? Quanto você pagaria para encontrar sua missão de vida? Quanto você pagaria para melhorar seu relacionamento com seus filhos? Quanto você pagaria para libertar seus filhos de alguma coisa? É impagável, não é não? Me veio um sentimento muito forte de culpa agora. Estou chorando, exatamente isso, Fábio. E Tati, há muito pouco tempo eu tive essa sensação de para que ir para um próximo nível, né? Se eu tenho dinheiro para viver uma vida muito tranquila, eu posso só sentar aqui na piscina, entrar no meu furozinho quentinho ali, tomar um vinhozinho, uma champanhe. E por que eu tô arrumando sarna para me coçar? Porque eu penso que na vida, Tati, se a gente cresceu, assim como eu sei que você cresceu, a Tati é uma das escritoras do livro que a gente está escrevendo, O Poder de Ser Quem Você É. Eu sei tudo que você realizou na tua vida. A gente que aprendeu o caminho tem uma responsabilidade com o universo. Uma responsabilidade de ser escola para as pessoas, seja tendo uma empresa onde elas vão aprender, seja sendo palestrante, treinadora como eu sou, seja levando facilidades à vida delas. É uma responsabilidade. Então hoje eu me vejo, não, eu não posso ficar aqui no furozinho quentinho, tomando champanhe, enquanto tem um monte de gente que está chorando e triste, principalmente nessa época de Natal, por aquilo que eu sei como solucionar. Eu não me sinto confortável mais. E vocês sabem por que o Natal é uma época tão crítica?
Porque é uma época onde muitas pessoas morrem. Por quê? Lógica. Mais pessoas viajam nessa época, mais acidentes de trânsito, mais comidas de forma indiscriminada. E quando a gente acessa a lembrança de pessoas que a gente ama que morreram, a gente fica triste, a gente fica para baixo. Aí é uma época que você vai revisitar os parentes, ou seja, você vai revisitar os seus traumas, você vai visitar a casa onde você cresceu, você vai revisitar os seus traumas. Então aproveita esse Natal e esse Ano Novo para ver tudo que te dói. Tudo que é chato para você, tudo que causa briga, tudo que fode. Aí em janeiro, você vem pro FIS. Com uma lista já. Tá aqui, Fábio, ó. Tá aqui, já identifiquei essa porra toda. Vamos resolver. Fábio, conhecendo seu lindo trabalho, assisti lives suas e estou me identificando com vários acontecimentos que me geram vários sentimentos de abusos. Sim, Yara. E às vezes os abusos não foram sofridos por você. Às vezes os abusos foram sentidos pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós, pelos seus bisavós. Vou citar um exemplo. Conversando com uma pessoa esses dias, e gente, não tem como eu não ligar pontos quando eu estou com as pessoas. Eu procuro realmente desligar, mas quando vejo já foi. E eu conversando com essa pessoa, primeiro ela veio com uma intolerância à lactose. A gente estava comendo, falou, não posso comer isso porque tem leite. Pá. Aí depois ela falou que ela só se aproximava de homens que se aproveitavam dela. Ou seja, ela é uma mulher muito rica, muita influência, e ela puxava para si homens fracos, homens que ela tinha que sustentar. De certa forma, um abuso, tá? Pessoas roubavam dela, passavam ela para trás, abuso. Ela não passou por abuso sexual, porém o pai sim. Fábio, o que tem a ver o leite nessa história toda? O leite, quando a gente estuda reprogramação biológica, leitura biológica, Hammer, enfim, ele tem uma conotação do sêmen. Todo mundo que tem problema com leite tem problema de abuso? Não, é uma das coisas. Sem falar que o leite já não é mais leite, né, gente? Colocam de tudo no leite. Tinha até soda no leite esses tempos, né? Mas é uma das dinâmicas, pelo todo que ela foi me trazendo, pela situação de ser passada para trás, de atrair homens abusadores, de pessoas que roubavam dela, alergia do leite, juntando tudo. Eu só disse a ela, nossa, parece que houve abuso na sua família. E aí ela, como você sabe? Eu sei porque há décadas eu estudo e trabalho com isso. Então, muitas vezes, a gente tem uma descendência de pessoas que passaram. E aí, às vezes, a gente sente um sentimento disso, mas não tem a ver com a gente, tem a ver com o que alguém passou lá no passado, lá atrás. Perdi minha mãe e esposo há 3 anos por Covid e odeio fim de semana, essa época do ano, e nada vai para frente. Acho que não existe homem para que possa me relacionar. Claro que tem, Lu. Só que aí vem, você perdeu a sua mãe, perdeu o seu marido. E quando a gente perde pessoas que a gente ama, existe dentro de nós um gatilho de saudade, de querer morrer junto, que é o que eu falei da minha irmã no início da live. Mesmo viva, eu buscava um jeito de morrer em vida, entende? E eu fiquei depressiva, eu ia tomar medicações que iam praticamente me deixar um zumbi. Uma morta-viva. Isso é comum acontecer quando a gente perde pessoas muito importantes para nós. A gente tende a ter uma saudade a ponto de eu preciso morrer para te reencontrar. Mas uma coisa que eu percebi nessas décadas de estudo que não funciona assim. Não funciona desse jeito. Então, eu decidi viver.
eu decidi ficar mais um pouco. E eu decidi fazer diferente. Trabalhando décadas com isso, eu percebi que a gente honra os mortos quando é feliz. Assim como a gente honra os pais quando é feliz. E Lu, não é que as pessoas sumiram. Eu lembro de uma coisa, quando eu estava depressiva e eu me fechei para o meu mundo, eu precisei avisar as pessoas quando aquilo passou. Eu precisei me abrir em frequência para as pessoas chegarem. Porque quando você perde mãe, um marido, talvez você vibre numa frequência de eu prefiro não atrair mais ninguém, porque assim eu não perco ninguém na minha vida. Então a gente deve olhar para essas feridas, para essas dores, que sim, dói, só a gente sabe o quanto dói. E ao olhar para tudo isso, a gente vai mudando de frequência e se abrindo ao novo na vida. Que novas pessoas se aproximem, que novas coisas aconteçam. Então, se permitir que as outras pessoas cheguem. Não foi as pessoas que sumiram, você mudou a frequência, só isso. E aí nessa nova frequência você precisa de novas pessoas. E a frequência pode ser reduzida ou ampliada. Você pode aprender com as dores que você passa na vida ou sofrer com elas. Se você sofrer, você reduz frequência. Se você aprender, você cresce em frequência. Então, perceba uma coisa nessa data. Você está viva, você está vivo. Então, aonde você pode chegar? Tenha clareza do que você quer para 2025. Que tome decisões que vão te levar em direção a essa visão de futuro que você tem. Qual decisão você precisa tomar hoje para ter esse efeito na sua vida em 2025? Qual a causa, lei da causa e efeito? Que causa eu preciso criar para ter determinado efeito na minha vida? Que causa eu preciso fazer para que determinado efeito venha para mim? Entendeu? Tá fazendo sentido? Deixa um emoji aí para mim, um foguinho. Tá fazendo sentido? Nós temos uma lei que age sobre nós, chamada pertencimento. E essa lei diz que a gente fará de tudo para pertencer a um clã, a uma tribo, a uma comunidade. E a nossa primeira visão de pertencimento tem a ver com a família. Então a gente faz de tudo para ficar igual a família. Então se eu tive uma família triste, a tendência é fazer de tudo para ter uma vida triste. Se eu tenho uma família pobre, é fazer de tudo para ter uma família pobre. Mesmo sendo rico, eu vou ter vida de pobre. Mesmo eu tendo um casamento bacana, eu vou dar um jeito de estragar ele. Vocês já viram o meme da mulher brigando com o marido? Tem um meme rodando aí de uma mulher que ela diz assim, que ela comprou a mala para o marido ir embora, faz 4 meses, mas ela não consegue achar um motivo para mandar ele embora. Que ela não aguenta mais essa vida. Que quando ela sai com as amigas têm um monte de coisa ruim para falar dos maridos, mas ela não tem. Ela diz, fucei no teu Facebook, no Instagram, você não segue uma mulher.
Não tem uma curtida tua de uma mulher de biquíni. Busquei no teu YouTube e você não vê nada de errado. Você não segue nada pornográfico. Você não faz nada de errado. Nossa vida tá um caos, ela falou. Você entende que às vezes a vida é tão boa, mas a tua lealdade à família de ter coisa tão pavorosa, que aí você procura estragar o que tá bom, procurando um bendito de um defeito? E é isso que muitas pessoas fazem, por conta do pertencimento à família. Então se pergunte, agora aí, o que você quer para a tua vida? Agora. Agora, para dezembro, janeiro, o que você quer para a tua vida? E se faça uma pergunta importante, que é... Interessante que parece que o Instagram não tá divulgando a minha live. Vocês me ajudem aí, manda um aviãozinho para 5 pessoas só para a gente ver se esse número altera. Eu tenho percebido que o Instagram não está entregando os meus conteúdos. Então, pensou naquilo que você quer para a tua vida? Quem pensou aí, põe sim. O que você quer para a tua vida? Escreve aí para mim, o que você quer para a tua vida? É relacionado a financeiro, a emocional, a saúde, a espiritualidade ou a tudo isso junto? Coloca aí para mim, escreve aí para mim. O que você quer para 2024, 2025? Escreve aí. Relacionamento, melhora em relacionamento, dinheiro, emocional, espiritual, saúde ou tudo isso junto? Escreve para mim aí. Qual é a sua meta de evolução? Amor, você faz um favor pegar uma aguinha para mim? Neiva, tudo junto. Obrigada. Claudete, tudo junto. Isso que eu acho interessante, né? A gente não quer uma coisa só na vida, a gente quer tudo, né? Melhorar o financeiro e tudo isso junto. Tudo. Então, você que está escrevendo, pensa, se eu tiver tudo isso junto, se eu melhorar no meu relacionamento de casal, se eu escalar na minha profissão, se eu melhorar meu financeiro, se eu melhorar minha saúde, se eu melhorar minha espiritualidade, diferente de quem da minha família eu vou ser? Diferente de quem você vai ser? Põe aí pra mim. Eu posso dizer que você vai falar quase a mesma coisa, diferente de todos da minha família. Não é não? Se eu tivesse em treinamento, eu ia falar, levanta a mão e me diz, quem que seria diferente de todo mundo? Obrigada. Diferente de todos. Vocês estão entendendo? Ai, ai. Aí, meu bem, vocês começam a achar, é bruxa esse demônio dessa mulher. Como é que ela sabe disso? Sou bruxa não, gente. É estudo, é décadas de estudo. Décadas de estudo. Quando a gente for fazer diferente da nossa família, é muito desafiador manter a constância em ser feliz, saudável, próspero, rico. Porque a família não foi. Deixa eu limpar a câmera aqui.
Isso, Yara. Entender que não seremos melhores nem piores, seremos diferentes. E aí, o grande criador de tudo isso, que eu tive a possibilidade de estar diretamente com eles por anos na Alemanha, ele percebeu algo que nos faz não ter as coisas, que chama-se má consciência. E se você não conseguir ter força suficiente para ter má consciência, obrigada a quem enviou para mais pessoas, já aumentou um pouquinho. Você vai frustrar a tua vida. É preciso suportar ter má consciência, ou seja, ser diferente. E aí, para você que escreveu todos, a sua jornada é um pouco maior. Por quê? Se você quiser continuar escalando, você precisa pagar o preço de estar em ambiências diferenciadas. Como assim, Fábio? Você está aí na sua família, você vai passar o Natal com a sua família. É a frequência que até onde você chegou. É o termostato do ar-condicionado, entende? O ar-condicionado teu está programado até 23, não vai passar disso nesse meio que você está. Com a sua família, com seus amigos, no seu casamento, com as pessoas que você está. Você quer ir para um próximo nível? Você precisa mudar a sua ambiência. Como? Mentorias, treinamentos, mastermind, tudo isso que a gente oferece. Porque é preciso você mudar. É como se você fizesse uma nova família terrena. Mas essa você escolheu novamente, porque a gente escolhe na minha visão. Você já escolheu a família onde você nasceu, que são seus treinadores. A questão é que à medida que você vai crescendo, você precisa mudar de professor. Você não pode mais ter o professor da primeira série na quinta, entendeu? É um outro professor. Tem o que te ajudou no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, na faculdade, na pós, entende? Então você precisa construir uma nova ambiência, uma nova família. Novas amizades, novos professores, novos mentores, novos mestres, novos lugares. Isso mesmo, andar com águias. E não com galinhas. Você sabe que eu descobri algo muito interessante sobre os urubus, que as pessoas dizem, que ele é nojento, ele come coisa podre. Você sabia que o urubu, é que me lembrei disso para explicar, porque eu achei muito interessante. O urubu, sim, ele pega as carcaças lá tudo podre, mas ele é capaz de voar tão alto, numa altitude, aonde todos os bichinhos morrem. Todas as bactérias, vermes, tudo que tem naquilo que ele vai comer morre. Então ele pega aquilo, voa, vai lá, numa altitude onde mata tudo, aí ele volta para comer o bichinho. Ele faz uma asepsia. Como é que é o nome daqueles troços que vocês dentistas usam e as pessoas que fazem unha? Aquele forninho lá de limpeza? É que eu achei muito interessante essa parte do urubu, eu não sabia disso não. Fui estudar os urubu e ele tem essa inteligência. Autoclave, é isso? A Raine tá ditando aqui, ajuda os universitários. Então ele faz isso. Inteligência, né? Da natureza. Então, meu bem, é preciso você ir mudando de ambiência, mudando de locais, porque aonde você está, com as pessoas que você está, e não é que elas são pessoas ruins, pessoas más, elas só não estão no próximo capítulo da história da tua vida. Não de forma consistente o tempo todo. Mas e lembra da má consciência que eu falei? É preciso suportar a má consciência. E aí, quer pagar o preço da mudança na tua vida? Tem dois preços, o de dinheiro e tem o preço de se afastar das pessoas que não querem crescer com você. Ou não tem nem conhecimento para crescer com você. Então não tem gente má, tem gente ruim para você.
Ah, mas eu não sei desagradar. Vamos curar essa criancinha abandonada, rejeitada, humilhada. Porque essa criança rejeitada, humilhada, abandonada, coloca todo mundo na frente e ela por último. Por quê? Para restaurar aquele sentimento, para se sentir amada, respeitada. Eu vou te dizer, normalmente essas pessoas se frustram, porque para reforçar o sentimento de abandono, rejeição, humilhação, traição. Então perceba, tá? Perceba como está a sua vida, como você quer que seja o próximo ano, o que você decide fazer diferente, o que você vai fazer a partir de hoje, não é a partir do ano que vem, não, a partir de hoje. O que você decide fazer diferente para chegar naquilo que você quer. Você quer um corpo diferente, o que você decide? Começar hoje. Você quer um relacionamento diferente, o que você decide começar hoje? Às vezes você quer respeito, carinho e atenção do outro, mas o que você está oferecendo na relação? Ou aonde você precisa sanar suas dores de infância ancestral para que você tenha parceiro ou parceira mais compatível com o que você quer. Porque você atrai para a tua vida aquilo que você vibra, e você vibra o que você viu na sua família de origem, você vibra no que você viveu na sua infância. Tá fazendo sentido? Cadê o foguinho? Financeiro, você quer melhorar. Mas você sabe quanto você fatura hoje? Você tem clareza de quanto você quer estar faturando ano que vem? Ou você vive no deixa a vida me levar, a vida leva eu? Você quer dobrar seu faturamento. Tá, mas onde você trabalha, você consegue dobrar seu faturamento? Porque às vezes você é CLT, não tem como dobrar o faturamento se você não ganha comissão. E aí, ou você precisa de um novo emprego, ou você precisa de fazer algo enquanto você não está nesse trabalho, para agregar. Entende? Mas às vezes você sonha em dobrar faturamento sem fazer nada diferente. Não vai? Perguntas. Bora lá, Amanda. Primeira lei da vida, pertencimento. Faço tudo para ser igual a um clã, a um grupo, a uma comunidade. E de forma inconsciente, eu sou chamada a representar pessoas excluídas da minha família. Porque uma regra existe nas famílias: ninguém pode ser deixado de lado. Quando alguém for excluído da família, um filho sem nota fiscal, alguém que matou alguém, um viciado, um agressivo, isso fará com que os descendentes se tornem assim ou se relacionem com pessoas assim. Tem aquele filme, né, Assim que Acaba, por exemplo. Que mostram tanto disso. A pessoa teve um pai que batia, um pai abusivo, depois ela se relaciona com pessoas abusivas. É como se aquilo fosse conhecido, entende? Não tô indo brigar com o gato lá atrás.
Segunda lei tem a ver com ordem, com hierarquia, com antecedência, que é: nascemos numa família, depois nos casamos, e quando nos casamos, essa família deve se tornar prioridade. A precedência sempre é da família de origem que a gente nasce, mas a prioridade deve ser o casamento. Como assim, Fábio? Se você tiver que tomar uma decisão, essa decisão precisa agradar o cônjuge atual, não a família de origem. Você deve dar prioridade, dar mais cuidado à família que você formou. Sobrando aqui, você pode ajudar os pais, irmãos, avós e tal, mas não pode faltar para a atual. Se você cuidar mais dos seus pais do que é cuidado por eles, isso mostra uma desordem. Isso traz a você cargas. Fábio, me separei, vou casar de novo. Qual a nova ordem? Precedência, primeira família formada após de origem. Prioridade, a nova família quando se tem um filho. Se não tiver um filho dessas novas relações, Fábio Júnior, 10 casamentos, a prioridade continua sendo do primeiro casamento. Sempre onde tem um último filho. Fábio, foi um último filho, meu pai teve fora do casamento. Ok, se o teu pai não teve mais filho com a sua mãe, a prioridade é com essa amante. A alma dele está mais focada em cuidar lá. Se não o fizer, isso ocasiona distúrbios emocionais, financeiros, nos irmãos ou nesse próprio homem. Dentro do próprio relacionamento dele, a felicidade termina, acaba. Cara, desde que me libertei de um relacionamento abusivo, dei um basta e hoje o meu profissional está fluindo e o financeiro está melhorando. Ou seja, você tomou uma decisão. Palavra do início da live, decisão. Eu dei um basta. E na sua vida, muita coisa vai acabar quando você dizer, chega. Não é mais para mim. Mas, Carla, a gente só consegue fazer isso quando tem o tal do amor próprio. Eu sei quanto que eu valho, eu não mereço estar passando por isso aqui. E aí você dá esse basta. Mas às vezes, para desenvolver esse amor próprio, é preciso solucionar traumas de infância, é preciso olhar para as coisas ancestrais para se libertar. E quem é os filhos que ficam cuidando dos pais, ou os filhinhos grudados demais nos pais, já crescidos, né? Ainda são aí sustentados pelos pais, ainda estão muito próximos dos pais, acabam que não conseguem seguir com a própria história, porque estão em desordem, não estão em ordem. Ordem, os pais dão, os filhos tomam, até a idade da secção, do sexo, corte, aonde os filhos começam a andar com as próprias pernas. E aí constrói a sua própria família, sua própria profissão, seu próprio ganha-pão e a vida segue. Fluxo, ordem. O rio vai. Ele não volta para a fonte, né? Ele sai da fonte e vai. Ele não volta. Você vê o rio voltando? Terceira lei da vida. Equilíbrio de troca. Entre iguais, relacionamento de casal, amigos, existe uma troca. Eu faço algo a você e você faz algo para mim.
E assim a gente mantém a nossa união. E a troca tem que ser no bom e no mal, no positivo e no negativo. Você me faz algo de ruim, eu preciso lhe devolver algo de ruim um pouquinho menos. Você me faz algo de bom, eu te devolvo um pouquinho mais, um pouquinho mais. E a troca continua. Então me fez o mal, o problema é que se me fizer o mal e eu devolver o mal demais, acabou a relação. Em relações de diferentes, pais e filhos, chefe subordinado, aí a gente precisa respeitar. Eu não tenho como devolver algo. Os pais dão algo a mim e eu não tenho como devolver. Eu tenho como agradecer isso e isso me põe numa boa frequência, que é como sendo feliz, saudável, próspero e rico. Isso mostra que eu sou grato aos meus pais pela vida que eles me deram. Estou fazendo algo de maravilhoso com a minha vida. O chefe subordinado tem duas hierarquias. Aqui ainda existe uma troca de compensação. Eu presto o serviço bem, meu chefe me paga bem. Né? À medida que eu ofereço mais, eu recebo mais. Então é uma troca também, uma negociação. Mas aí existe uma hierarquia um pouco diferente dentro da organização, que aí entra uma outra ordem. Uma ordem de hierarquia, onde quem oferece mais dinheiro à empresa está em primeiro lugar. Quem traz mais benefícios à empresa está em primeiro lugar. Caindo fichas aí? Perguntas em relação às 3 leis? Tem perguntas? Entendendo sobre as 3 leis, caiu alguma ficha? Coloca um foguinho aí, se tem. Muitas fichas. É que às vezes fica tão parado que eu não sei o que está acontecendo. Tipo, entra um monte de pessoas, mas o número lá continua o mesmo. Então eu fico confusa se eu estou travada, o que está acontecendo. Obrigado, Mayra. Show. Muitas viradas de chave. Então, essa é a live da noite que eu queria trazer para vocês sobre a palavra decisão, que me veio muito forte de falar para vocês, e sobre as 3 leis. Ok? Amanhã, 6h30, 7 horas, eu vou estar por aqui. Entre as 6h30 e 7. E vamos ver o que amanhece para vocês de informação. Hoje, de manhã teve algo, e agora à noite, finalizando com a palavra decisão. Que decisão você precisa tomar para a sua vida ser diferente aí em 2025? Qual decisão que você vai tomar? Tenha clareza do que você quer e tenha clareza do que você precisa fazer, né? Vocês que falaram, quero melhorar em todas as áreas. Então, o que eu vou fazer em cada área para me melhorar? Fábio, eu já sou aquela pessoa determinada, eu atuo, eu trabalho, eu faço acontecer, mas tenho travas que eu vejo que não são minhas. Vem para o FIS, decida-se por estar com a gente. 27 a 30 de janeiro, 4 dias de imersão comigo. Ok? Um grande beijo, aproveite essa semana para tomar decisões. Grande beijo para vocês. Compartilhe essa live com quem você ama. Dê isso a ela de presente de Natal. São 3 leis da vida que nos afetam de forma grandiosa. E quando não compreendidas, a pessoa não consegue ir para um próximo nível. Ok? Beijo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo.